Caros alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Fábio Henrique, mestre em Sistemas e Computação, e irei guiar vocês no tema de Sistemas Operacionais com práticas em Linux. Começando pelo primeiro assunto, que é justamente falando sobre sistemas computacionais. Já que nós vamos falar de sistemas operacionais, então vamos ver brevemente, do que é composto aí um sistema computacional. O sistema computacional ele é composto, então, pelas aplicações de usuário, pelos próprios usuários que usam essas aplicações, pelo núcleo do sistema operacional e pelo hardware. Esse conjunto é um pouco complicado de nós entendermos se olharmos apenas do ponto de vista de uma coisa só, ou seja, se nós formos tratar um sistema computacional olhando o todo, né, fica um pouco complicado da gente, por exemplo, tratar o hardware, ou seja, da gente utilizar os recursos que são oferecidos pela máquina em si, pela máquina física, né? Então, existe um componente chamado sistema operacional, que é composto pelo núcleo, ou seja, o kernel é um conjunto de rotinas, assim como um programa que você já está acostumado a usar, mas tem o objetivo de controlar os recursos da máquina, ou seja, alocar dispositivos de entrada e saída, como discos rígidos, quando for necessário, periféricos, além de controlar a memória do computador e o processador, e ele também é um gerenciador de recursos, ou seja, ele gerencia qual é o momento em que cada um desses recursos irão entrar. Existe um momento para o acionamento do disco rígido, para o acionamento do processador, o acionamento da memória e por aí vai. Então essa é uma breve definição de sistema operacional. O sistema operacional, ele está dentro, então, de um modelo que a gente chama modelo em camadas. Significa o seguinte, lembra que a gente falou agora há pouco de a gente entender melhor essa unidade, né, do sistema computacional? Pois bem, se você pegar um computador e pegar os elementos de um computador, nós podemos separar ele em fatias, né? Se você empilhar essas fatias como se fossem tijolos, nós criamos o que chamamos aí de máquina de níveis ou máquina de camadas. Você pega o seu computador e você separa partes dele, mas não o computador em si. Estamos falando, né, das funcionalidades e dos elementos que constituem aí um computador. Pois bem, o primeiro elemento é o hardware em si, é a parte física. Você lidar com a parte física é um pouco complexo. Então, qual é a saída? É abstrair o hardware. O que é abstrair? É fazer uma representação da parte física. Representar significa você lidar com alguma coisa de outra maneira, nesse nosso caso de sistemas operacionais. Então nós vamos separando, nós vamos empilhando esses níveis, começando pelo hardware, depois os utilitários, passando então pelo núcleo do sistema operacional e finalmente as aplicações. É claro que essas camadas podem ter mais ou menos níveis, dependendo aí do que nós estamos tratando. E as duas camadas mais elementares, então, é o hardware e o software. Nós dizemos que o software, então, é uma máquina virtual, justamente por abstrair o hardware. Então, a proposta da máquina de níveis é abstrair e modularizar o sistema. Modularizar significa que um usuário ele irá ter apenas uma visão que interessa a ele. Quando você usa um aplicativo, você está tendo uma visão do computador. Você não precisa saber sobre bits e bytes necessariamente, né? Ou sobre como funciona o seu processador. Basta usar um aplicativo. Então, isso é modularizar. E o sistema operacional, ele também, por estar em uma das camadas, ele modulariza o hardware, abstraindo aí as suas complexidades. Bom, para entendermos um pouco da onde veio esse conceito de sistema operacional, nós podemos falar um pouquinho aí, né, sobre a evolução dos computadores e um pouco também sobre a evolução dos sistemas operacionais. Os computadores aí, eles já têm aí mais de meia década de existência, né, e nós podemos separar em gerações. A primeira geração de computadores remete aí à década de 40, início da década de 50, na qual nós tínhamos máquinas
baseadas mais em hardware, ou seja, o seu uso era bem complicado, precisávamos de painéis de programação e por aí vai. A segunda geração, ela já trouxe algumas inovações muito interessantes. Uma delas, por exemplo, é o chamado processamento em lote, na qual você realiza partes de tarefas em máquinas diferentes, já começando a abstrair um pouco o hardware. A terceira geração, ela já apresenta aí uma grande evolução, como, por exemplo, uma consolidação dos circuitos digitais, do transistor e do processador, né, do microprocessador, e trouxe também algumas inovações interessantes, como tempo compartilhado, sistema operacional Unix, dentre outras vantagens. E podemos dizer que estamos hoje na quarta geração de computadores. Alguns autores falam, inclusive, quinta geração, mas o que importa é que hoje estamos aí numa geração que existem uma grande variedade, não só de tecnologia de hardware, como de tecnologia de software. E isso inclui o sistema operacional. Existe aí uma grande variedade de sistemas operacionais que existiram ao longo dessa história. Vamos falar sobre alguns deles, rapidamente, alguns dos mais conhecidos, né? Começando aí pelo sistema operacional Linux, que é um sistema operacional que podemos dizer é derivado do Unix. O Linux ele foi criado por um programador chamado Linus Torvalds, que pegou o Unix e ele portou o Unix para o computador PC da época que ele tinha, né? O 386, ou seja, ele roda em computadores PCs que muitas pessoas têm. Hoje o Linux ele é bastante conhecido, bastante utilizado por muitas pessoas, né? Está presente aí em muitos computadores. Ele tem uma vantagem de ser código-fonte aberto, ou seja, você consegue customizar, consegue reprogramar, né, as funções dele. Ele é livre, ou seja, você pode baixar o núcleo sem pagar nada, né? E existem uma série de distribuições Linux que você pode utilizar. Um outro sistema operacional também bastante conhecido é o Windows, né? Criado pela Microsoft. Na verdade, o Windows ele começou como uma interface gráfica para um sistema chamado MS-DOS na década de 80. Ou seja, ele tinha a proposta de oferecer aí uma visão para o usuário, né, de interface gráfica, ícones e cursores, para facilitar a vida do usuário. Mas ele foi se desenvolvendo e hoje o Windows ele tem um núcleo próprio, né, um kernel próprio. Ele antes se baseava no kernel, né, do MS-DOS. É outro sistema também bastante conhecido, bastante utilizado ao redor do mundo. Um outro sistema também é o macOS da Apple, que também remete à década de 80, né, na qual a Apple estava desenvolvendo o seu sistema operacional. E o macOS ele tem aí várias vantagens, né? Hoje ele é baseado também em kernel Unix e o macOS, né, os sistemas da Apple, né, no caso, o macOS ele foi concebido para trabalhar nos seus computadores Macintosh, né, que a Apple tinha na época. E dentre as várias vantagens, né, que o macOS tem, foi justamente a consolidação da interface gráfica. E um último sistema operacional que podemos citar como exemplo é o Android, que é um sistema de mobile, né, celular, presente em vários aparelhos e smartphones aí ao longo do mundo, que foi criado por uma empresa chamada Android, isso em 2003. O Google, em 2005, comprou essa empresa e continuou o desenvolvimento, então, do sistema operacional Android, né, para ser aí uma opção para os smartphones que, na época, estavam tendo aí uma grande notoriedade. E hoje, né, o Android, por ser baseado em Linux, ele também está presente aí em vários aparelhos, oferecendo aí vários recursos, e a história continua. Quem sabe aparecem aí novos e novos sistemas operacionais e novas funcionalidades. Bom, com isso nós vimos um pouquinho sobre sistemas operacionais para que possamos ter uma breve introdução a esse mundo tão interessante da computação e dos sistemas. Eu desejo a você um ótimo estudo e até a próxima.
Os sistemas operacionais, eles se propõem a atender um conjunto de necessidades do usuário. E essas necessidades, elas podem variar dependendo não só do tipo de computador usado, como o próprio objetivo do uso do computador. Então podemos dizer que existem diversos tipos de sistemas operacionais. Não adianta tentarmos instalar, por exemplo, um sistema operacional para pequenos dispositivos em um computador de grande porte, que ele não vai atender às necessidades desse computador e dos próprios usuários. Então vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de sistemas operacionais para diferentes tipos de sistemas. Bom, os sistemas operacionais de servidores são sistemas que têm a proposta de ser instalados em computadores servidores, né, justamente para prover um conjunto de funcionalidades e recursos para oferecer programas, oferecer serviços para usuários clientes, né? Então, por exemplo, podemos citar um exemplo de sistema operacional, o Windows Server, que ele é instalado em um servidor, por exemplo, em uma empresa, e instalamos recursos que serão oferecidos a computadores terminais dentro de uma empresa, como, por exemplo, serviços DNS, serviços DHCP de rede, também serviços web. E esse sistema operacional, justamente, ele é otimizado, né, para esse tipo de propósito. Temos também os sistemas operacionais de computadores pessoais. Esse está mais próximo da maioria dos usuários, né, que tem laptops, tem computadores em casa, que tem esse propósito um pouco mais multifunção, né, digamos assim. Então é um computador que ele tenta ter um equilíbrio entre os vários objetivos, os vários propósitos do usuário. Temos computadores, sistemas operacionais para computadores aí com multiprocessadores. Hoje os computadores eles possuem muitos núcleos, né? E o sistema operacional desse tipo ele é otimizado justamente para fazer uso desses vários núcleos e também para usar computadores com mais de um processador, como por exemplo supercomputadores ou grandes servidores. Temos sistemas operacionais também para computadores portáteis. Um tipo de computador portátil hoje em dia muito popular é o smartphone. Então nós temos sistemas operacionais que têm esse propósito de oferecer aplicativos mais próximos do usuário móvel, né? E também tem uma proposta de economia de energia, economia de recursos, ao mesmo tempo que tenta maximizar o uso dos recursos. Temos sistemas operacionais embarcados. Significa que são instalados em dispositivos que não necessariamente são classificados como computadores, mas eles têm uma computação, por isso que tem esse nome de embarcado, né? Um exemplo de sistema embarcado é a sua TV, sua Smart TV, ou vários objetos, né? No que a gente chama hoje de internet das coisas, nós iremos, e já existem, né? E a proposta é que teremos muito mais dispositivos daqui para frente que se conectam à internet, como, por exemplo, nossos eletrodomésticos de casa, né? E eles podem ter uma computação e podem ter um sistema operacional aí embarcado. Temos também sistemas operacionais para nós sensores. O que são nós sensores? São pequenos computadores que têm a função de coletar dados de um ambiente, por exemplo. Então, por exemplo, se existe um nó sensor para a coleta de temperaturas de um determinado ambiente, ele é chamado nó sensor. O sistema operacional de um nó sensor, ele tem a proposta, o objetivo de funcionar com a menor quantidade de processamento e gasto de memória, consequentemente de energia. Temos também sistemas operacionais para cartões inteligentes ou smart cards, que são cartões que são usados, por exemplo, para transações bancárias, e o sistema operacional ele é extremamente rudimentar. Pode ser colocado, por exemplo, em um chip que está contido em um desses cartões. Existem também uma grande quantidade de sistemas operacionais para outros tipos de sistemas computacionais. O mais importante é você saber quando usar, né, qual escolher, qual melhor a escolha e quando você irá melhor utilizar o sistema operacional. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre os tipos de sistemas operacionais e aguardo você no próximo encontro.
Os sistemas operacionais possuem um componente chamado System Call ou chamada ao sistema. Significa que toda vez que, por exemplo, um usuário precisar executar um programa, uma aplicação, essa aplicação irá chamar um conjunto de rotinas específico no núcleo do sistema operacional e ele por si é que irá acessar os recursos do sistema computacional. Essas chamadas ao sistema existem, dentre outros propósitos, para proteger o sistema operacional. Pois, normalmente, quando nós acessamos aplicações, como por exemplo uma aplicação de vídeo, então, por exemplo, um aplicativo de vídeo ele deve acessar uma placa de vídeo, que é um hardware do sistema. E esse acesso aos recursos ele deve ser gerenciado pelo sistema operacional. Além disso, o usuário ele não deve ter acesso direto aos recursos da máquina, pois o acesso aos recursos ele está sujeito a um conjunto aí de cadência e sincronização das ações, além do código que irá fazer esse acesso, o código ele deve ser seguro. Imagina, por exemplo, um usuário que cria uma rotina de acesso a uma placa de vídeo ou qualquer componente do hardware e esse código, por exemplo, ele está corrompido ou ele causa um mau funcionamento no sistema. Então é para isso que existem as chamadas ao sistema. É um componente, então, que está no núcleo, no kernel do sistema operacional, também conhecido como porta de entrada ao sistema. Bom, nós podemos programar em código aí algumas rotinas, algumas funções que chamam essas rotinas do núcleo, essas system calls. Nós não trabalhamos diretamente com essas rotinas, mas nós podemos usar funções que chamam elas. Alguns exemplos aí de system calls, um exemplo é o POSIX, que é um conjunto de chamadas de sistema implementado por sistemas Unix, como por exemplo o Linux. É uma tentativa de padronizar as system calls entre as diversas versões existentes do Unix e o Linux, incluindo nesse conjunto aí. O POSIX, então, ele tem um conjunto de chamadas aos sistemas que, inclusive, é normatizado e padronizado. Um outro exemplo de system call é a WinAPI, usado por sistemas Windows. Diferente do POSIX, a WinAPI aí tem um conjunto aí de mais de 1000 chamadas ao sistema, e cada versão do Windows implementa novas e novas chamadas usando a WinAPI. Para exemplificar um pouco rapidamente sobre como funcionam os códigos que chamam as chamadas ao sistema, nós iremos verificar rapidamente dois códigos, um em Windows e outro em Linux, para ver o funcionamento. Iremos fazer dois exemplos de execução de um código justamente para demonstrar o funcionamento aí de rotinas que chamam as chamadas ao sistema. Primeiro exemplo é usando um código em C++ no Windows. Então veja, estou mostrando um diretório na qual temos um arquivo, um código em C, que está aberto aqui em uma IDE, você pode usar sua IDE de preferência. É um código bem simples, na qual será invocada aqui uma função chamada aqui createDirectory, o criar diretório, e iremos criar um diretório exemplo, rodando esse código. Então veja, vou voltar aqui, não temos nada, tá? Irei agora compilar e executar esse código, ok? Então aqui é execute, compile e executar. É rapidinho. Veja, eu coloquei aqui para retornar aqui, se tiver criado o diretório, o status de ok, E vamos voltar aqui para o diretório. Veja, foi criado um diretório, Então, como que isso aconteceu? Ele invocou uma chamada ao sistema do Windows que cria o diretório. Significa que o usuário, por si só, ele não tem permissão para ele criar. Ele deve fazer por intermédio aí de uma chamada ao sistema. Agora iremos ver aqui no Linux, estou usando aqui uma máquina virtual, Ubuntu, e mesmo código também de criação de diretório, mas agora eu irei chamar aqui a rotina, usando aqui o comando mkdir, que cria diretórios no Linux. Então, vamos fazer aqui o exemplo. Eu coloquei aqui alguns comentários justamente para você entender o que está acontecendo. Então, iremos criar um diretório exercício com algumas permissões para proprietário, grupo e outros, usando esses seguintes comandos aqui. Então, vamos digitar no terminal
sudo gcc, ou seja, gcc é o compilador CC++ do Linux. Então eu vou digitar o caminho para o código, que justamente está no nosso diretório de login. Então eu nomeei com esse nome. Aqui um parâmetro espaço, traço O, espaço, exemplo 2. Com isso eu compilei o código e veja, eu criei aqui um executável, certo? Agora iremos executar esse arquivo, usando esse comando aqui, invocando, né, o executável. E vou só colocar aqui, antes de dar Enter, veja, nós temos esses diretórios aqui e esses arquivos aqui. Quando eu der Enter, foi criado um diretório exercício. Uma última observação é que alguns sistemas operacionais, eles podem colocar as suas chamadas ao sistema fora do núcleo. De qualquer maneira, nós devemos usar as funções correspondentes para invocar essas chamadas. Bom, espero que você tenha tido uma pequena introdução a como funcionam as chamadas de sistemas e aguardo você no próximo encontro. Iremos agora ver uma breve demonstração de como fazer a instalação de um sistema operacional, no caso Linux, em um sistema computacional. Para essa demonstração, iremos utilizar um software de virtualização chamado VirtualBox, que está disponível gratuitamente para download na internet. Você pode baixar e instalar normalmente como se fosse um programa típico do Windows. Existem outras opções também, como por exemplo o VMware, que também você pode utilizar no lugar do VirtualBox, além de você também utilizar como sistema operacional hospedeiro aquele que melhor lhe convier. Aqui eu estou utilizando o VirtualBox em cima do Windows como hospedeiro, mas você poderia utilizar, por exemplo, o Linux para instalar o Windows. Bom, nesse caso do VirtualBox, iremos começar criando uma nova máquina virtual, aqui em novo, na qual eu vou chamar aqui de Linux Ubuntu. Vou definir aqui a quantidade de memória RAM para 3 GB. Recomendo que você sempre verifique, né, se o seu computador tem condições mínimas para executar o sistema operacional pretendido, né? E aqui eu vou criar um novo disco rígido virtual. Significa que eu vou criar um HD, né? Só que é um arquivo que irá armazenar o sistema operacional e as suas aplicações. Vou deixar as configurações padrão, é só um teste que iremos fazer e iremos criar. Veja que ele já está listando ali a nossa máquina virtual. Agora iremos clicar aqui em configurações. Veja que aqui ele vai abrir uma janela com algumas configurações que você pode fazer para executar a máquina virtual, mas eu irei acessar aqui o seguinte menu, armazenamento. Iremos aqui na controladora IDE e irei acrescentar um disco ótico. Bom, eu estou fazendo um procedimento, né, que pode ser que tenha alguma diferença, pode ter outras formas, mas é uma das maneiras de ser executado. Vou acrescentar uma imagem. Aqui eu fiz o download prévio do Ubuntu. Você pode acessar o site e fazer o download. Aqui eu baixei a imagem, né, chamado arquivo ISO, ok? E vou, então, selecionar essa imagem, escolher, e ele já está listando aqui como se fosse uma mídia removível virtual. Vou clicar em OK. E iremos fazer aqui a inicialização normal. Ele vai iniciar a máquina, né, como se fosse um computador mesmo, né, com as rotinas de boot, enfim. E já irá mostrar aí a tela, significa que ele está começando a carregar as rotinas de instalação do Ubuntu. Alguns comentários interessantes de serem feitos, né, é que você pode
fazer a instalação, né, do Linux em um computador sem ser com máquina virtual. Então, se você deseja, né, instalar o Linux na sua máquina, né, você deve criar uma mídia removível, né, preparada para esse fim, na qual você irá fazer o boot inicializando por essa mídia removível. Pode ser um pendrive, pode ser um DVD, né? Existe também a opção de você executar o Linux, o Ubuntu, diretamente dessa mídia. Significa o seguinte: se você não quiser instalar no seu computador, você pode simplesmente verificar o seu funcionamento, né? Eu quero dar uma olhada para ver como é que funciona, né, antes de instalar. Então, o Ubuntu ele dá essa opção de você executar primeiro da mídia removível sem instalar. É uma ótima alternativa para vários casos, né? Lembrando que não existe sistema operacional perfeito, existe aquele sistema que melhor convém para o usuário. Então, pode ser o seu caso, né, que queira usar, por exemplo, o Linux para algumas tarefas e o Windows para outras tarefas. Bom, aqui ele está agora carregando as rotinas de inicialização do Linux. Bom, nessa tela nós iremos selecionar o idioma de instalação. Eu vou procurar aqui pelo português, que está aqui, português do Brasil. E eu vou pedir então para instalar o Ubuntu diretamente na máquina. Nesta tela nós iremos selecionar o layout do teclado. Se você estiver usando o layout do Brasil, você escolhe aqui aquele que tem C cedilha, né? No meu caso aqui, como eu estou usando um computador que o layout é o layout americano, eu vou procurar aqui pelo layout americano. Então, caso você esteja usando o layout que não seja o brasileiro, você pode escolher aqui English e escolher aqui o layout inglês. Nessa tela ela está um pouco minimizada, eu posso maximizar essa tela aqui e arrastar a janela para que você visualize o botão de continuar. Nesta tela ele está perguntando se você gostaria de fazer uma instalação normal ou uma instalação mínima com a quantidade pequena aí de software. Eu vou deixar como normal. E aqui ele vai perguntar se você deseja baixar as atualizações enquanto instala o Ubuntu. Eu recomendo que você faça isso para que quando você comece a utilizar o sistema, já esteja com as suas aplicações atualizadas. Isso vai demorar um pouco mais na instalação, mas é uma grande vantagem. Como nós estamos fazendo um teste aqui, eu irei desmarcar para que ande mais rápido e posteriormente irei fazer as atualizações. E você pode arrastar a janela e clicar em continuar. Nesta tela ele está perguntando o tipo de instalação que você deseja fazer. Ele está dizendo que não foi detectado nenhum sistema operacional nesse computador, pois é uma máquina virtual. Logo, iremos deixar a opção padrão. Você pode vir aqui e clicar em instalar agora. Aqui nessa tela, basta que você dê continue. Nessa parte da instalação, nós iremos selecionar qual é o horário conforme o fuso horário local. Se você estiver no Brasil, aqui no caso, estou no fuso horário de São Paulo, que inclui algumas cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro também, e você clica em continuar. Nessa tela você deverá digitar o seu nome, o nome do seu computador, que será descoberto por outros computadores em rede, bem como a sua senha. Então, como nome de usuário, eu vou digitar aqui teste, mas você pode digitar o seu nome normalmente, conforme a sua conveniência. E você vai escolher uma senha. Eu recomendo que você sempre digite uma senha para evitar problemas futuros, seja com execução de aplicações ou inclusive no login do Linux. Outra recomendação também é que você escolha uma senha bastante forte, né, para que você proteja o seu sistema operacional. Então, vou digitar uma senha aqui. Ele está dizendo que é uma senha razoável. O ideal é que apareça ali senha forte, ou seja,
Eu coloquei uma senha um pouco mais fácil, pois é um teste, né, para que eu não esqueça, né, daqui a um tempo, mas o recomendável é que você misture caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas e anote essa senha em algum lugar seguro para que você não esqueça. Também vou deixar marcada a opção de solicitar minha senha para entrar, para aumentar a proteção e evitar problemas. Então, arrastei a tela e clico em continuar. Bom, a partir desse momento, o Ubuntu ele começa então a copiar os arquivos e proceder com a instalação do sistema operacional. Após todo o processo de instalação, ele irá mostrar essa tela, na qual iremos clicar aqui em reiniciar, e ele irá iniciar o processo aí de inicialização do sistema operacional. Nessa tela ele está pedindo para que você remova o meio usado para a instalação e digite Enter, mas no nosso caso a gente pode simplesmente apertar aqui o Enter que ele já vai fazer a inicialização normal do sistema. Se der tudo certo, então o sistema vai mostrar a tela de login, na qual você irá clicar no seu nome de usuário normalmente e digitar a senha que você cadastrou antes da instalação. Basta que você digite essa senha, tecle Enter, e agora ele vai terminar de carregar os seus aplicativos e módulos. Bom, veja que ele já está mostrando aí uma tela. Vou ignorar essa tela aqui de contas. Aqui também não vou configurar nada. Aqui ele está dizendo se você quer enviar algumas informações para a Canonical, que é a empresa responsável aí, né, por desenvolver o Ubuntu. Aqui ele está perguntando se você quer ligar os serviços de localização geográfica para melhorar a qualidade dos serviços. Fica opcional para você se quer ligar ou não. E ele vai terminar as configurações iniciais do sistema. Bom, clicando em Feito, agora ele mostra a tela inicial, a área de trabalho do Ubuntu. Veja, aqui ele está mostrando uma tela de atualização, lembrando que no início eu optei justamente por não atualizar para agilizar a instalação, mas caso você tenha desmarcado, ele vai sugerir agora que você comece a instalação das atualizações, você deve ter uma conexão à internet para tal. Vou fechar aqui, porque eu só quero mesmo demonstrar algumas coisas. Então veja, essa é a área de trabalho do Ubuntu. Aqui nós temos o nosso diretório de login, o nosso usuário se chama teste. Alguns elementos se assemelham inclusive com o Windows ou com outros sistemas de interface gráfica, né, tal como o macOS, enfim. Nós temos aqui uma barra na qual temos algumas opções. Se você quiser desligar o computador, você clica nessa seta, né, vem aqui e você pode desligar, você pode bloquear a sua tela, configurar algumas configurações básicas. Aqui nós temos alguns aplicativos fixos, veja que você tem um navegador de internet, um agente de usuário de e-mail, né, uma suíte LibreOffice para produtividade de aplicativos de texto, de planilhas e apresentações. E você pode verificar todos os seus aplicativos clicando aqui nesse último ícone. Ele irá abrir um menu na qual você pode navegar, ou simplesmente você vem aqui e digita o aplicativo que você deseja. Se você quiser executar o terminal do Linux, por exemplo, você vem aqui, digita terminal e ele vai sugerir aí o shell, o aplicativo, para que você insira as suas linhas de comando. Então, a partir daqui, se você quiser, você pode começar a digitar os comandos do Linux para realizar os mais diversos tipos de operações. Bom, vou fechar. Eu vou clicar aqui só para você ver o nosso diretório de login.
onde são guardados os documentos pessoais do usuário. Bom, você pode continuar os seus estudos de Linux agora estudando os comandos básicos do Linux, estudando a estrutura organizacional dos diretórios e arquivos no Linux, dentre outros tipos aí de coisas super legais, super interessantes que você pode fazer. Essa é a versão desktop do Ubuntu, ou seja, é mais voltada para computadores pessoais. Existe também a versão server, que é desprovida aí de interface gráfica, tornando o sistema mais leve para servidores. E você não precisa instalar o Ubuntu. Aqui eu trouxe porque é uma distribuição bastante popular, mas você pode escolher aquela que mais lhe agrada, inclusive aquela que é mais conveniente para você. Com relação à máquina virtual, eu sugiro também que você faça a instalação aqui, vindo no menu do VirtualBox e clicando em inserir imagem de CD dos adicionais para convidado, para iniciar a instalação de algumas rotinas do VirtualBox para melhorar o desempenho do sistema virtualizado, inclusive para que você consiga ter uma melhor resolução de tela. Mais informações você consegue achar facilmente na internet como fazer isso. Bom, eu espero que você tenha tido uma pequena introdução a como é realizada a instalação de um sistema operacional Linux.